Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso estudo? Então feche seus olhos e curve sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição, que o Senhor possa nos dar entendimento naquilo que estamos lendo, estudando, que nós possamos colocar em prática, compartilhar com outras pessoas, que dia após dia nós sejamos mais parecidos com Jesus. Perdoe os nossos pecados, a pequenez da nossa fé. Senhor, não leve em consideração os nossos pecados da mocidade, as nossas transgressões, mas nos ajude, ó Deus, a viver de uma maneira que agrada ao teu coração. Nos ajude, Espírito Santo, nessa caminhada rumo ao céu, porque não é fácil. Nos ajude, Deus, a ter os frutos do Espírito em nós, que eles possam, ó Deus, ser visíveis, que tenhamos mansidão, domínio próprio, que sejamos pessoas que fazem a diferença nessa terra, que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Senhor, que sejamos luz, sal, que sejamos, Deus, pessoas amorosas, pessoas, Deus, que refletem a imagem e semelhança de Cristo em tudo que for fazer, nas pequenas e nas grandes coisas, que nós possamos dar o nosso melhor. É isso que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparada aí com a sua lição aberta e com a sua Bíblia aberta? Hoje, 1º de dezembro de 2024, né, domingo, que seja bem-vindo dezembro, né, que esse mês seja um mês de paz, né, é um mês aí que tem muitas comemorações, né, e eu peço paz nos nossos lares, nas nossas famílias, né, é um mês que o inimigo fica muito furioso ali, né, tentando destruir a comunhão entre as famílias, mas que nós possamos estar sempre buscando a presença de Deus em nossa casa, amém? Em tudo que a gente for fazer. E hoje, o título de hoje, gente, é maravilhoso o estudo de hoje. Olha só, eu lhes dei o exemplo. Eu lhes dei o exemplo. Quem que deixou o exemplo para nós? Jesus, né? Para que a gente possa seguir o seu exemplo. Ele deixou o exemplo para mim e para você. O discurso da despedida de Jesus, João 13:17, traz instruções aos discípulos a respeito do futuro. Seu padrão literário é semelhante à despedida de Moisés em Deuteronômio, a bênção de Jacó aos seus filhos, Gênesis 47-49, e as instruções de Davi a Salomão, 1 Crônica 28-29. Jesus confortou os discípulos em relação à sua partida e prometeu um substituto que o representaria, o Espírito Santo, João 14-16. Além disso, predisse que os discípulos enfrentariam tristeza, João 15:16, e os exortou a permanecer fiéis, João 15. Pede para você ler. Leia João, capítulo 13, versículo de 1 a 20. Como são muitos versículos, gente, eu não vou ler para você. Eu acho importante você fazer essa leitura na Bíblia, porque você vai ler com atenção, com a ajuda do Espírito Santo. De repente, tem alguma passagem que vai tocar no seu coração, né? Esse capítulo 13 aí vai falar sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Olha só, vai falar uma lição de humildade. Então, é muito importante você fazer essa leitura individual, né? Porque você vai, de repente, o Espírito Santo vai te tocar em algum ponto. E você pode marcar, colocar data, né? Eu sempre faço isso. Quando é uma coisa que toca muito no meu coração, eu coloco a data. Para me lembrar daqui a uns anos, olha, Jesus falou comigo, Deus falou comigo nesse dia. Então, eu acho importante você fazer a leitura aí na sua Bíblia, tá bom? E depois você vai responder.
O que aconteceu naquele momento e por que essa história é tão importante? Que lições Jesus procurou ensinar? Aí você vai responder na sua lição. Na época de Jesus, as pessoas geralmente usavam sandálias ou andavam descalças. Os pés ficavam empoeirados. Era costume que um servo ou escravo lavasse os pés das pessoas que chegavam para a refeição. Mas nenhum servo estava presente na noite em que Jesus fez sua última refeição com os discípulos antes de ser preso. Para surpresa de todos, o próprio Jesus se levantou da ceia e lavou os pés deles. João 13, 4 e 5 descreve as ações de Cristo passo a passo. Esse momento é narrado em detalhes para destacar o ato inacreditável de humildade do Mestre. Em João 13, de 8 a 11, vemos o sentimento de perturbação dos discípulos diante das ações de Jesus. Como poderia ele, o Mestre e Senhor, realizar uma tarefa tão humilde? Pedro recusou-se a permitir que Jesus lavasse seus pés, mas foi informado de que, se não permitisse isso, não teria parte com Cristo. Então, os discípulos pediu que Jesus fizesse mais, expressando o desejo de estar ligado a Ele o tempo todo. O significado da ação de Jesus está relacionado a quem Ele é. Em João 13, 13, Cristo afirma ser o Messias e Senhor. Era assim que os discípulos o chamavam, e Ele confirma essa realidade. Tais títulos expressam autoridade e poder. No entanto, Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Gente, eu vou ler isso aqui de novo. Eu preciso ler, olha só. No entanto, Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Seguindo o exemplo de Jesus, realizamos o lava-pés para serviço preparatório para a ceia do Senhor. E por seu significado, esse serviço também é chamado de ordenança da humildade. Gente, eu vou fazer um comentário aqui. Infelizmente, várias vezes eu já presenciei nessa preparação do lava-pés nenhuma ordem e reverência a esse ato aqui de humildade que o Senhor Jesus nos deixou. Infelizmente. É muito importante quando a gente for participar desse momento, a gente ter conexão ligada somente a Deus, voltar o espírito para Ele, né? Esse ato aqui a refletir, a fazer um exame de consciência. Infelizmente, eu já presenciei pessoas reclamando da água que estava fria, conversas paralelas nesse momento tão solene. Infelizmente, né? Nós somos falhos e pecadores e precisamos de ter reverência nesse momento. E aqui no rodapé tem uma pergunta. O que o lava-pés ensina sobre seguir Jesus e servir ao próximo com humildade? Né? O que ele significa? Né? Que nós possamos estar sempre refletindo sobre isso. Né? Que é um momento de humildade, um momento de reverência para a preparação da ceia do Senhor. Amém? Olha, muito obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo. Que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim. Às vezes eu sou muito repetitiva com essas frases, né, no final, mas é importante porque quanto mais likes, curtidas tiver, o YouTube vai compreender que o conteúdo é bom. E quando alguém procurar pelo estudo da lição da Escola Sabatina, os meus vídeos vão continuar aparecendo. Muito obrigada, viu, por sua companhia. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.